Ao longo dos mais de 100 anos da história do cinema, nós tivemos mudança na linguagem audiovisual, mudanças na tecnologia, mudança na forma de produzir filmes e, consequentemente, na experiência cinematográfica. Enquanto antigamente você só podia assistir a um filme se ele estivesse em cartaz nos cinemas, hoje em dia nós temos a história do cinema literalmente quase nas nossas mãos, seja através de serviços de streaming que nos proporcionam grandes catálogos ou por métodos alternativos. Dessa forma, assistir a um filme acabou se transformando de uma experiência em apenas consumo. Por que eu digo isso? Porque antigamente, ou quando você está dentro do cinema, a experiência é completamente passiva. Você, como espectador, não tem controle de nada. Você está no escuro, não pode falar com as outras pessoas, você não pode pausar o filme, você não pode fazer nada. Você apenas se envolve, você se entrega para o filme. Já em casa, muitas vezes, a pessoa pode deixar o filme tocando no fundo, mesmo sem pausar, vai ao banheiro, você tem intervalos comerciais, a pessoa deixa o celular com o filme tocando enquanto ela lava a louça. É uma experiência de consumir o conteúdo ao invés de você se entregar à arte e apreciá-la. E eu acho que isso é muito problemático do ponto de vista de apreço do filme, da arte, da relação do espectador com aquele filme. Não o ato de se ver um filme no celular, mas esse papel ativo que o espectador toma, ainda que de forma inconsciente, na sua relação com o filme. Com o fato de não parar de mandar mensagens enquanto vê o filme, não largar o Instagram de lado durante 2 horas, por exemplo. Nós vamos falar desse pecado cinematográfico que seria assistir a um filme no celular, num notebook de tela pequena ou algo do tipo. Eu acho que nós devemos sempre tentar ter a melhor experiência possível ao assistir a um filme. Ou seja, tentar recriar esse ambiente da sala de cinema. Essa passividade, você evitar ficar olhando no celular, evitar pausar o filme, não tirar a sua atenção da obra que está à sua frente. Eu acho que você tem que tentar assistir na melhor tela possível e no melhor sistema de som possível. O som é tão importante quanto a imagem, como o vídeo que eu postei semana passada aqui, que está no card, eu fiz questão de falar bastante disso. Mas por que eu digo a melhor tela e não a maior tela, a tela mais moderna ou uma tela de cinema? Porque eu acho que dependendo do filme, a melhor tela não é necessariamente uma televisão de 65 polegadas, uma tela de cinema com um projetor gigantesco, mas pode ser a tela do seu computador. Como eu falei antes, a experiência cinematográfica foi se modificando ao longo do tempo. A tecnologia evoluiu. Consequentemente, a linguagem precisa evoluir também. Ou seja, novos tipos de filme passaram a existir com o avanço tecnológico e da experiência, como por exemplo os desktop movies ou computer screen movies, filmes da tela do computador. São filmes cuja ação se passa inteiramente dentro da tela de um computador. Se existe uma câmera mostrando um personagem, é uma câmera que está vinculada a esse dispositivo. É uma espécie de avanço natural do found footage. Found footage era aquela coisa do realismo, da filmagem encontrada, né, a tradução literal. E aqui você passa a ser um desktop footage, sabe? É um avanço natural da linguagem. E um filme que me vem rapidamente à cabeça é Buscando, do Anish Changani. Ele saiu em 2018. Ele conta a história de um pai que está buscando sua filha desaparecida através do computador dela. Ele está olhando as conversas, né, tentando descobrir onde a filha está. Ele sabe utilizar essa mise-en-scène não muito convencional, né, porque há uma montagem excepcional de manter esse dinamismo, de nunca ser chato. Ele transmite a trama, as emoções, tudo de forma extremamente eficiente. É um filmaço. E um outro que eu assisti essa semana, inclusive, é o Host. Ele é de 2020, ele é do Rob Savage. Ele é um filme de terror que se passa agora durante a pandemia, então ele tem mais esse elemento de atualidade. E é uma chamada do Zoom, né? São várias amigas que se encontram em uma chamada do Zoom. E eu acho que para esses 2 filmes, embora uma experiência fantástica seja ver numa grande tela, eu acho que a sua imersão, a sua experiência como espectador pode ser melhor, ela pode ser mais interessante se você assistir esses filmes no computador. Eu assisti os 2 na tela do computador e é um exercício interessante, especialmente no Host, porque eu me sentia dentro da chamada. Eu sou muito medroso com filme de terror, mas eu ficava olhando pra trás, porque, né, era uma chamada do Zoom,
as outras pessoas dessa chamada estavam sendo afetadas e será que eu seria também? Então é uma dinâmica interessante. Mas isso não existe apenas nos desktop movies. O Pulse ou Cairo, no original, do Kiyoshi Kurosawa, de 2001, é um filme de terror que fala sobre os espíritos tentando atravessar para o mundo dos vivos através da internet, através dos computadores. Não é exatamente sobre isso, claro, isso é parte de uma metáfora. É um filme que aborda a questão dessa bolificação da sociedade, desse crescimento no isolamento entre nós, esse distanciamento das pessoas. Eu comentei com mais detalhes lá no Instagram, então confere, tem um link na descrição. Mas é um filme fantástico e esse elemento do computador ser a porta entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos é intensificado pelo fato de que o meu computador era a minha porta com o mundo do filme. Ou seja, ele traz uma nova dimensão, ele traz um novo ponto de medo, de tensão. Eu estou vendo pelo computador, o computador traz bichos do além, 1 mais 1 é igual a 2. Então ele acrescenta a sua experiência. A melhor tela para mim foi ver no computador, porque eu senti que ela acrescentou a minha experiência. E claro que isso não para por aí. Afinal de contas, cada vez mais realizadores estão usando smartphones, normalmente o iPhone, para filmar filmes. E às vezes eles saem com uma razão de aspecto vertical. E você vai ver numa tela grande de televisão, num monitor que vai cortar os lados e deixar só meia imagem. Nós temos aqui, nas nossas mãos, quase sempre, a melhor tela vertical para você ter essa experiência de um filme que foi feito dessa forma. Então esse avanço na linguagem junto do avanço tecnológico pode trazer sim uma mudança na sua experiência cinematográfica para um lado positivo, ainda que ele fuja do convencional. Claro, a maioria dos filmes foi feito para ver no cinema. Então eu tento emular isso ao máximo. Então, quando eu tento ver a maioria dos filmes, eu tento trazer esse elemento da passividade. Eu recomendo que você faça isso. Deixa o celular de lado, fica no escuro, coloca um bom fone de ouvido para não precisar investir em um mega surround. Se entregue ao filme, ele foi feito para ser assistido assim. É uma obra de arte que merece ser apreciada. Mas se você não pode ver no cinema, se você não pode ter uma grande televisão, você não pode investir, se você não quer, você quer ver o filme no seu celular, não se prive. Porque se você não puder ter a melhor experiência, entre aspas, não deixe isso te interromper. Quem vai construir a sua experiência, a sua relação com o filme, é só você, quando você assistir a ele. Então esse é um vídeo um pouco diferente. Nas últimas semanas, na verdade, especialmente na última que eu assisti ao Host, fiquei pensando nessa experiência de ver o filme, das telas, dessa questão toda, e eu queria trazer essa discussão. Você concorda com o que eu falei? Você assiste filmes no smartphone, no seu computador? Ou para você isso é um pecado capital e você só pode ver filmes no cinema ou numa baita TVzona? Se você gostou do vídeo, nós falamos muito sobre cinema, temos vídeos, ensaios e críticas, então eu te convido a se inscrever e seguir a gente nas nossas redes sociais que vai aparecer aí em seguida. Muito obrigado, até a próxima e falou!